E aí pessoal, Max aqui, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Max on Life. Hoje eu venho com uma sugestão extremamente interessante de um filme que eu assisti há alguns anos, mais precisamente em 2016. O filme é de 2015, 2014 e ele traz um tema extremamente engraçado e polêmico ao mesmo tempo. O filme tem o nome Er ist wieder da em alemão e em português ele está como Ele Está de Volta. É um filme de 2015, baseado em um livro de um escritor alemão chamado Timur Vermes e dirigido pelo David Nenitz, que também é um diretor alemão que resolveu produzir essa obra retirada do livro desse escritor. E o bacana é o seguinte, ele é basicamente um filme de humor, um filme de comédia, mas que coloca você em uma situação, ao mesmo tempo que engraçada, desconfortável. Por quê? O tronco do filme começa com o seguinte: Adolf Hitler próprio acorda em plena Berlim de 2014, onde seria ali um território específico da época da Segunda Guerra Mundial, e ele acorda como um passe de mágica, teleportado pelo tempo, em pleno 2014, sem saber em que época ele está, ou por que ele está ali, ou por que isso tudo está ocorrendo. O mais engraçado, o mais interessante é o quê? Ele logo em seguida, após o primeiro contato com algumas pessoas, com alguns garotos ali da vizinhança, ele dá de cara e acaba conhecendo um recém-demitido produtor de TV que acredita que ele é algum tipo de performer, de imitador, de sósia ou mesmo de humorista stand-up, que faz stand-up, e ele resolve contratá-lo, resolve chamá-lo para produzir um tipo de programa piloto na intenção de recuperar o seu antigo emprego. E ele leva esse Adolf Hitler, no entendimento dele como sósia, sem saber que é o Adolf Hitler verdadeiro, para dar uma volta ali em algumas localidades da Alemanha e filmar a reação das pessoas conforme o tipo de atuação que ele tem com quem ele encontra pela frente. O mais bacana é o seguinte, o filme ele foi filmado em vários locais muito conhecidos da Alemanha, como Munique, os campos bávaros, como Dresden, como Berlim. É um contraste sentido pelo espectador entre o humor que ele apresenta, que remete a um dos momentos mais tristes e mais sombrios da nossa história humana. Então ele coloca o espectador em uma situação de constantemente soltar um riso receoso, um riso tenso, porque apesar do filme ser muito engraçado, as piadas serem engraçadas e a atuação do ator que interpretou o Adolf Hitler, Oliver Masucci, que inclusive interpreta um papel principal em uma outra série de extremo sucesso do Netflix, conhecida como Dark, muito boa, quem não conhece também eu recomendo. Ele, ao mesmo tempo que ele passa esse tom humorístico, esse tom engraçado no personagem, ele interpreta Hitler de uma forma tão boa que ele deixa o espectador em uma situação de um riso tenso, de um riso receoso, porque ele passa realmente uma interpretação muito crível de Adolf Hitler, não somente na gesticulação corporal, mas também na maneira com qual ele pratica as suas oratórias, com qual ele se expressa, com qual ele se expõe, com qual ele expõe as suas conjecturas, mas ao mesmo tempo de forma cômica, porque ninguém o leva a sério e ninguém acredita que ele realmente seja Adolf Hitler, e somente um sósia, ou um intérprete, ou mesmo um humorista, à procura de um espaço ali no lugar onde ele vive. E o filme se desenrola a partir desse tema, dessa situação completamente absurda, mas muito bem produzida pelo diretor David Nenitz. E é um filme que traz uma situação interessante, porque ao mesmo tempo que esse produtor de televisão e as pessoas que o circundam, que venham a interagir com Adolf Hitler durante o filme, tratam ele de forma descontraída, engraçada, de forma a tentar fazer com que realmente a situação fique cada vez mais cômica. Adolf Hitler, por outro lado, se coloca numa situação inteligente, isso o diretor, da maneira com qual ele colocou, inclusive, de sempre observar alguma oportunidade de divulgar a sua ideologia, de convencer as pessoas do seu propósito. Como, por exemplo, em um momento específico onde ele tem o primeiro contato com a televisão no filme, o que na verdade é uma situação errônea até historicamente colocada ali, mas eu entendo que foi por conta da dramatização do personagem ou da segmentação do enredo, porque a Alemanha nazista de 1935 já possuía o seu próprio canal de TV. Isso para os alemães da época não era novidade. Mas no caso, quando Hitler tem o primeiro contato com a TV no filme, quando ele descobre, aliás, cada vez que ele descobre uma nova tecnologia,
ele vê uma chance de realizar ali uma ação de propaganda da ideologia nazista, ou mesmo de seus discursos, com o propósito de convencer as pessoas a segui-lo e a fazer com que elas também o apoiem nos seus objetivos. Isso é extremamente interessante porque o personagem ele não deixa de ser engraçado, ele não deixa de se colocar de uma forma extremamente perigosa diante das pessoas, mas também, ao mesmo tempo que ele mantém esse lado cômico, ele também mostra um lado muito determinadamente perigoso. Então isso é uma característica muito interessante do personagem, demonstrada pela atuação do Oliver Masucci durante a sua interpretação de Adolf Hitler no filme. Uma outra interpretação muito interessante também foi do ator alemão Fabian Busk, que interpretou Fabian Sawatzki, que basicamente é o produtor de TV desempregado que encontra Adolf Hitler. Ele também participou de uma produção extremamente bacana e importante, já essa séria, falando também da temática Segunda Guerra Mundial, que é o Der Undergang, que é basicamente A Queda, As Últimas Horas de Hitler, conhecido aqui no Brasil como A Queda. Interpretado inclusive, o Hitler interpretado inclusive magnanimamente pelo ator Bruno Ganz, já falecido há alguns anos. Quem não assistiu, recomendo. Mas ele participou desse filme e agora nessa produção, Elício Widerdá, ele está como o produtor de TV desempregado que encontra ao acaso ali, por acaso, Adolf Hitler, ele tenta encaixá-lo em algum programa de stand-up comédia para que ele recupere a sua carreira. E ele interpretou muito bem o seu papel, porque em alguns momentos você percebe que ele varia entre o desconforto de vivenciar, de presenciar as situações no qual Adolf Hitler coloca não somente ele, mas também as outras pessoas à sua volta, com o seu tom de humor negro, com as suas brincadeiras muito inadequadas e em momentos inoportunos, e também com a situação da dúvida. Pela consequência do ator não sair do papel, ele começa a se perguntar se realmente aquilo é uma atuação ou se pode, em uma possibilidade completamente louca e absurda, ser o próprio Adolf Hitler. Isso é muito bem desenvolvido e muito bem trabalhado nessa atuação desses dois atores no filme. Uma curiosidade extremamente bacana do filme é o seguinte: muitas tomadas feitas nas ruas de Berlim, nas ruas de Dresden, na Alemanha, elas foram feitas com pessoas que não faziam parte do elenco, com pessoas comuns, com civis comuns que ali transitavam e que estavam por algum motivo pessoal na região onde estava sendo filmado. E a reação das pessoas é legítima, o que faz com que nós pensemos em situações que variam entre o riso, a situação das pessoas quererem se aproximar do performer para tirar uma foto, para fazer um selfie, etc. e tal, entre outras que simplesmente, em tom de brincadeira, o saúdam com a saudação nazista, e algumas delas, inclusive, fazem isso com um tom sério, sem nenhuma preocupação, enquanto outras condenam veementemente uma pessoa estar ali, por exemplo, no meio de Berlim, em pleno 2014, vestida como Adolf Hitler. E isso pode ser considerado por muitos como uma ofensa gravíssima, ainda mais em território alemão, depois de toda a história que a Alemanha tem com uma memória extremamente escura, ruim, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um filme que ele basicamente vai colocar você em uma situação de desconforto em alguns momentos engraçados, onde você com certeza vai rir. A interpretação do Oliver Masucci, que interpretou Adolf Hitler, foi extremamente boa. E um detalhe interessante que eu percebi logo de início foi a boa caracterização do ator, mas levemente descaracterizado em relação a alguns detalhes de sua aparência, vestimentas e até mesmo da composição física, para que não ficasse tão parecido com o próprio Adolf Hitler. Como, por exemplo, Adolf Hitler tinha olhos extremamente azuis. No filme, ele é interpretado por um ator que tem olhos de cor castanho clara. Eu também percebi uma certa descaracterização de alguns itens do uniforme nazista, o qual ele está vestindo logo que ele acorda em Berlim, em 2014, como, por exemplo, a braçadeira nazista, alguns broches oriundos da sua qualificação militar e até mesmo um significativo emblemático da ideologia nazista. Isso foi retirado e removido desse uniforme, dessa aparência dele, eu acho que até com um propósito de atenuar um pouco a presença maligna, a presença
pesada, tensa, do que seria uma representação mais séria de Adolf Hitler. Não é o objetivo do filme, o objetivo do filme é colocar ele em um papel cômico. O que eu mais fiquei impressionado foi a forma no qual o filme, com um tom de humor satírico, faz com que você pense e reflita sobre como as pessoas entendem os extremismos, a relação do humor em cima de temas complicados e principalmente como cada pessoa consegue absorver a presença do ditador político e militar alemão que foi o maior responsável pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que me impressionou muito foi o filme ser desenvolvido com um tom humorístico, satírico e ao mesmo tempo exercer uma crítica social muito grande em cima de como as pessoas entendem assuntos e temas que são extremamente complexos e perigosos atualmente. Galera, essas foram as minhas colocações sobre o filme. É um filme fantástico, engraçado, e ele coloca você em uma situação de autocrítica e te traz uma ótica realmente complexa em cima de como as pessoas aceitam a presença desse personagem e o tratam de formas tão diferentes. Alguns com críticas, alguns com adoração e outros com um tom mais descontraído, com um tom mais humorístico. Recomendo, se você gosta de filmes com boas interpretações, o que novamente eu ressalvo aqui, eu gosto muito quando atores que eu não conheço, oriundos normalmente de outros países que não fazem parte daquele panteão de atores hollywoodianos muito famosos, mas eu gosto muito desse tipo de interpretação com atores que eu não espero muita coisa, e esse filme eu escolhi ele no catálogo do Netflix e eu me surpreendi positivamente com um filme que se propõe a trazer ao espectador um tom humorístico e ao mesmo tempo causar um desconforto em cima de uma temática tão complexa e triste que foi a Segunda Guerra Mundial, com a presença do próprio Adolf Hitler no filme. Se você gosta de um filme com esse tom crítico, com um humor muito inteligente, muito bem desenvolvido e com momentos de extrema reflexão, e acredite, depois que o filme terminar, você vai ficar por muitas e muitas horas, ou até mesmo dias, pensando em algumas cenas muito específicas e assustadoramente engraçadas e preocupantes apresentadas pelo filme. Você vai gostar desse filme. Galera, então é isso. Comentem comigo se vocês gostaram, se vocês curtiram a sugestão, depois que assistirem o filme também, se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram, acharam ruim, se vocês acharam ótimo, e deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Galera, não esqueçam também de deixar aquele like maroto no vídeo para que o conteúdo que eu produzo aqui chegue a uma quantidade maior de pessoas. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, divulgue nas redes sociais e dê essa ajuda para o canal, porque é essencial para que o canal continue crescendo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!